Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora, e dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil, frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa, reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso, rodam. Olá, pessoas, tudo bem? Espero que tudo bem com vocês. Sou o professor Valmir Luiz Saldanha da Silva, do Instituto Federal de Campos do Jordão, e com este trecho do Romanceiro da Inconfidência, a gente inicia a nossa aula dica de agora, de hoje. Vamos falar um pouquinho de Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, e começamos com este trechinho de ai, palavras, que estranha potência a vossa. Primeiro de tudo, antes de mais nada, este é um livro que se chama Romanceiro. Este é um livro que se chama Romanceiro. O que romanceiro é? É um modo especial de organizar as palavras. Já falamos de como ler poesia lá na aula sobre Gregório de Matos. A gente falou dos 3 modelos, né? O texto poético sendo lido através do som, do sentido e da imagem que as palavras criam em nossa cabeça. Neste livro, a gente vai ter essas 3 coisas muito fortes, mas principalmente a imagem e o sentido das palavras. E aqui você já consegue perceber que é através das palavras que a gente cria, que a gente destrói, que a gente inventa, que a gente repele, que a gente faz com que o mundo se transforme em algo plausível ou implausível, possível ou impossível. Então, toda a vida humana é mediada pelas palavras. Veja aqui, ó, veja como a Cecília Meirelles aponta isso para a gente no texto dela. Diz ela: todo sentido da vida principia à vossa porta. Palavras. Então, tudo se dá através das palavras. E essas imagens que eu coloquei aqui ao lado para vocês são imagens que tentam representar a potência das palavras, a dor que causa, por exemplo, a página em branco, o vento que faz, uma palavra dita não volta nunca mais. Impérios são construídos através de palavras, as palavras têm força, as palavras mantêm a memória, as palavras nos fazem observar com precisão, perceber, compreender, reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso, pelo impulso das palavras que rodam. E é assim que a gente inicia a aula de hoje, para tentar falar deste livro, que é um livro especial, um livro incrível da grande poeta Cecília Meirelles. Por quê? Porque a ideia desta obra é justamente, através desse romanceiro, que é uma forma especial de poesia, em que a gente mistura a lírica, ou seja, mais sentimental, com a épica, ou seja, uma tentativa de contar uma história na poesia. Então, é uma poesia épica e lírica ao mesmo tempo. A Cecília Meirelles vai trabalhar principalmente com o redondilho menor, ou seja, verso de 5 sílabas poéticas, e o redondilho maior, mais ainda, verso de 7 sílabas poéticas, mas ela é uma poeta moderna, então ela varia também. Há momentos dentro do livro em que você tem mudanças nessas práticas mais tradicionais de poesia, certo? Andiamo. Qual que é a ideia fundamental deste livro? É falar da inconfidência. Que Inconfidência? A Inconfidência mineira é contar, ou melhor, recontar, ou melhor, rever, reviver, reorganizar na mente das pessoas. O romanceiro da Inconfidência é reorganizar na mente das pessoas o que realmente ocorreu, né? Fazer com que as pessoas saibam o que ocorreu, o que deixou de ocorrer, como é que as coisas foram, como é que as coisas deixaram de ser
na Inconfidência Mineira. O livro, senhores e senhoritas, é um livro publicado em 1953, ok? Que vai, portanto, enfocar a história de Minas Gerais, dos inícios da colonização até a Inconfidência Mineira, que ocorreu ali em fins do século XVIII, mais especificamente 1789. Legal, legal, legal. Vamos avante. E, cara, esta aula aqui que eu tô compartilhando com vocês, tem uma fonte específica aqui, muito importante para a gente, que é o trabalho Imagem da Inconfidência Mineira, da pintura ao romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles, do Rafael Rocha de Almeida, que foi revisado por essas pessoas aqui. Beleza, essa é a fonte. Vamos lá, cara, algumas coisas importantes sobre a Inconfidência Mineira, sobre os inconfidentes. Importante. Tudo o que se fala no livro tem a ver com uma imagem central. Guarda isso, é a imagem da liberdade, a reivindicação da liberdade em relação a Portugal. É isso. É isso. Tem um ponto de interrogação aqui, mas é exclamação, na verdade. O que a Inconfidência Mineira, de 1789, propunha? O que os inconfidentes propunham? O que vai acabar aparecendo na poesia e vai acabar aparecendo de um modo ou de outro também, ou pode vir a acabar aparecendo numa relação entre história e poesia nas provas vestibulares que vocês vão fazer. Então, propunha-se a liberdade de comércio, a livre extração de diamantes, a transferência da capital de Minas para São João del Rei, a criação de uma universidade em Vila Rica, a instalação de manufaturas, a instalação de uma república na região das Minas e, para alguns dos conspiradores também, a criação de um império luso-brasileiro com sede na América. Conspiradores do ponto de vista de Portugal. Então, quando a gente fala em Inconfidência Mineira, a gente está falando do ponto de vista de Portugal. Porque, veja, quem é inconfidente é alguém que não tem confiança, ou melhor, para o qual não se tem nenhuma ideia de confiança. Eu não confio em você, você é inconfidente, de um modo ou de outro. É até interessante você pensar nisso, porque houve no Brasil a conjuração baiana e a Inconfidência Mineira. Uai, qual a diferença entre esses dois movimentos? A diferença é o olhar de Portugal aí para os mineiros é de que eles eram inconfidentes, certo? Alguns historiadores até já pensam em modificar esse momento da história, pelo menos o nome deste momento da história, para chamar também de conjuração mineira. Mas isso é outro aspecto para ser discutido em outro momento também. Vamos lá. O que importa para nós? Importa ler, porque é isso que vai cair. E aí, cara, eu escolhi aí dois trechos para vocês, além do Ai Palavras, né? Dois trechos, o trecho do romance da Bandeira da Inconfidência e depois um outro que a gente vai falar aí já já. Lendo, porque é isso que importa. Olha como é que se fala da Inconfidência, como é que a poesia cria essa imagem na nossa cabeça. Trecho. Atrás de portas fechadas, a luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas. Olha que interessante aqui já a relação entre as fardas e as casacas. Farda, que imagem isso cria na sua cabeça? É a imagem militar. Casaca, gente importante, gente rica. Batina preta, a Igreja Católica. Então, você tem os militares, que vocês sabem que sempre foram peça importante, peça-chave nos rumos da política brasileira, desde sempre, para o bem e para o mal, aí o vestibular pode acabar falando disso, a nobreza. Então, desculpem, alguns historiadores dizem que no Brasil o povo sempre foi plateia das revoluções, nunca foi parte integrante. Quer dizer o quê? Que as revoluções no Brasil sempre vieram de cima para baixo, dos nobres para o povo, para o coletivo, e que o povo não se revoltou de fato de direito. E aqui você tem essa ideia, ó, brilham fardas e casacas, são os nobres que estão revoltados, junto com batinas pretas. E há grossas mãos vigorosas de unhas fortes, duras veias, e há mãos de púlpito e altares de evangelhos, cruzes, bênçãos. Então, as mãos que vão fazer essa revolução. Uns são rei nós,
uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio. Então aqui a gente já tem, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas aqui a gente já tem as distinções daqueles que fazem a revolução. Não são unos, não é um povo uno, não é uma ideia una, mas todos citam Virgílio e Horácio, poetas latinos, poetas clássicos, poetas, portanto, que só quem teve uma boa educação conhece. E refletem e argumentam, falam de minas e impostos. Essa é a principal questão, né? Então, por que a revolução quis se dar? Por que se deu essa revolução? Uai, por questões financeiras, de lavras e de fazendas, de ministros e de rainhas e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas. Olha essa repetição, cara. Portas fechadas, luz de velas acesas. Então esses caras estão escondidos para fazer a revolução. Uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante, com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, do cimo de alguma escada, profere-se alguma arenga. Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade, um gênio a quebrar algemas, atrás de portas fechadas. Então perceba que a ideia é há uma infinidade, uma miríade, se poderia dizer, de ideias por trás dessa revolução, e todas em busca de uma só ideia, que já está aqui bem grande, você já está lendo, mas eu chego já já. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, o poeta que é o Silva Alvarenga, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde. Ouve-se ao redor da mesa, e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Então, agora, diante do poema, muita gente pode ficar perdida. Cara, o que os caras vão perguntar? O que é isso? Eu não entendi nada. Então, a minha ideia aqui é te explicar algumas coisinhas para refletir, então. Quais seriam as principais informações sobre a Inconfidência Mineira de 1789 que poderiam ser retiradas destes trechos? Preste atenção nas expressões ao lado e no tipo de informações que elas trazem. Vamos analisar junto. Então, lá, atrás de portas fechadas, sobre esse trecho, o que a gente conclui? Cara, que as reuniões dos Inconfidentes estavam sendo feitas em locais fechados, secretos, não era para ninguém saber, por isso eles são Inconfidentes. Outra, uns são reinóis, outros mazombos, que é? Uns eram nascidos no reino já de Portugal, outros eram brasileiros, eram da América, eram americanos, os reinóis e os mazombos aqui, os mineiros de fato, brasileiros. Mas citam Virgílio e Horácio, já falei para vocês. Qual que é a ideia? A ideia, cara, que você talvez já deve ter analisado, aprendido na escola sobre o arcadismo no Brasil. E o arcadismo no Brasil tem muito a ver com a poesia desses poetas da Inconfidência. Então, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, eram pessoas influentes e importantes dentro da Revolução ocorrida em Minas Gerais em 1789, e eram poetas, certo? Falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas. Qual que é a referência aqui? A economia. A questão da economia, que é o que moveu, de fato, de um modo ou de outro, a própria Revolução, bem como as atividades exercidas. Há ainda uma referência à carga tributária imposta aos habitantes da capitania, e esse foi o grande problema, né? Esse foi o grande problema. De ministros e de rainhas, de fazendas, e das colônias, desculpa aqui, ó, inglesas. Então, qual que é a questão?
A questão aqui é do que eles falavam, né, enquanto se encontravam. Vou até ler para vocês. Há aqui uma referência à rainha Dona Maria I, soberana de Portugal na época, e a seus ministros, dentre eles Martinho de Melo e Castro. Então, gente que queria continuar o domínio sobre o Brasil. Mencionam-se também as colônias inglesas, que conquistaram a independência em 1776, conforme comentário histórico, e pode-se imaginar, portanto, que os Inconfidentes estavam falando, óbvio, da independência do Brasil em relação a Portugal. Então é isso que o trecho poético deixa a gente ver. Uns sugerem, outros recusam. O que a gente consegue perceber nesse trecho? Que não há consenso também entre os Inconfidentes sobre o que fazer, mas eles têm uma ideia, a ideia da liberdade. Como fazer é que eles estão a discutir. Lembre-se que no Mayombe do Pepetela há também essa ideia da disputa entre os grupos, mas óbvio, com um tema comum, que nos dois casos é a liberdade. Se a derrama for lançada, há levante, com certeza. O que o trecho do poema está dizendo? Que o levante ocorreria caso a derrama, aquele imposto forte que se cobrava contra os brasileiros continuasse. Há nessa época também uma ideia, isso não é comprovado, do quinto, que surgiu a expressão o quinto dos infernos, porque de tudo que se retirava nas minas brasileiras, nas minas de Minas Gerais, né, de fato, 20% ia para a coroa portuguesa, ou seja, um quinto de tudo que se retirava. E aí a derrama, se ela fosse lançada, haveria levante, isto é, luta. E, por fim, já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade. O que o poema diz? Que estes homens já são réus, antes de saberem do levante. Por quê? Pois eles se atreveram a falar em liberdade. Aqui tem uma questão interessante também a falar para vocês. Por quê? No Brasil dessa época, eu estou falando de 1789, época da Inconfidência Mineira, cara, era proibido ter livros em casa. Olha essa loucura. Então, muitos dos Inconfidentes tiveram suas penas aumentadas. Por quê? Porque você não podia ter livro em casa, e os caras queriam que houvesse uma universidade no Brasil, era uma das lutas dos Inconfidentes, mas você nem livro podia ter. Então isso é uma questão muito interessante e dura para a gente. Por quê? Porque a gente fala ainda hoje no Brasil de analfabetismo, etc., mas se você pegar as outras nações da América Latina, você vai ter gente, cara, o Peru, por exemplo, vai ter em 1600, 1500, já tem 1600, já tem universidade. Aqui a gente está em 1789 e você não pode ter livro na sua casa. Então, aí fica aí para vocês pensarem nesse assunto. Vamos mais longe? Vamos ler outro trecho? O romance da denúncia de Joaquim Silvério. O porquê que não deu certo, segundo o livro da Cecília Meirelles, A Inconfidência Mineira, porque o Joaquim Silvério, não confunda com o Tiradentes, né, que é o da Silva Xavier, que foi o grande herói, não confunda. O Joaquim Silvério, ele denunciou a Inconfidência. Vê lá, no Palácio da Cachoeira, com pena bem aparada, começa Joaquim Silvério a redigir a sua carta. De boca, já disse tudo, quanto soube e imaginava. O que o poema diz, então? Que o Joaquim Silvério, ele denuncia o que ele sabia e o que ele inventou. Ai, que o traiçoeiro invejoso junta as ambições à astúcia. Então, por que ele vai redigir a carta? Porque ele tem ambição e é um malaco. Ambição de quê, Valmir? Uai, de ganhar o dinheiro da coroa portuguesa por fazer essa denúncia. Vede como está contente. Então, o poema pede para o leitor perceber, cara, o que o Joaquim Silvério pensa, vê, entende naquele momento. Vede como está contente pelos horrores escritos, esse impostor caloteiro, que em tremendos labirintos prende os homens indefesos e beija os pés dos ministros. Muito estranho, né? Hoje em dia, nada disso é assim, né, gente? A tal da delação premiada, o que é isso? Mas nesse caso é a delação
mentirosa, fake. As terras de que era dono valiam mais que um ducado. Ele era rico, com presentes e lisonjas arrematava contratos, e delatar um levante pode dar lucro bem alto. No grande espelho do tempo, a palavra aqui de novo, ó, a palavra recolocando as coisas em seu devido lugar. No grande espelho do tempo, cada vida se retrata. Os heróis, em seus degredos, ou mortos em plena praça, como foi o caso do Tiradentes, que era que era militar, de fato, né? Era militar, estava envolvido, era Tiradentes também, óbvio, mas era militar, estava envolvido nisso, e foi esquartejado em praça pública, todo mundo sabe. Os delatores, como Joaquim Silvério, cobrando o preço das suas cartas. Isto é, alguns heróis, como alguns poetas, o Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, expulsos do Brasil, ou mortos em plena praça, como o Tiradentes, ou ainda mortos como Cláudio Manuel da Costa, enforcado na cadeia, ele não aguentou viver aquilo, enquanto os delatores, os salafrários, cobrando o preço das suas cartas. Esse é o Brasil retratado aí no livro da Cecília Meirelles. Para finalizar, outro trecho aqui para vocês, eu disse que tudo gira em torno da ideia de liberdade, então, lembrando o finzinho daquele poema ainda, o da bandeira da Inconfidência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Isso é lindo demais. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Então, o sonho humano alimenta a ideia de liberdade. Mas ninguém consegue explicar exatamente o que é liberdade. Mas quando alguém fala de liberdade, não há ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Olha o nome do romance, Romance da Bandeira da Inconfidência. Não fica bandeira escrita, mas fique escrita a sentença. Nós seremos livres, essa é a sentença, mas eles já são réus, lembrem-se. Então, a sentença da morte e do degredo também. E aqui a bandeira de Minas Gerais. Libertas, quae sera, tamen. Liberdade ainda que tardia. Certo, pessoas? Então fica aí a minha contribuição para a análise de vocês do livro da Cecília Meirelles, um livro sensacional, um livro incrível, que vale muito a pena, todo mundo lê, muito a pena. Cecília Meirelles é maravilhosa e tudo que ela faz é bom. Valeu, gente, até mais, a gente volta em breve com mais ideias. Tchau, tchau.